Pessoal, estamos aqui no site, o maior site que fala de Cavaleiro Zodíaco, que é o Cave Zodíaco. Para mim é o maior site, então tudo está aqui, né? Eles reúnem todos os assuntos, reúnem todos os animes, filmes, mangás e tudo mais, fazem um grande resumo de tudo e destrincham muita coisa. Então eu gosto muito de acompanhar as coisas que saem lá de fora sobre Cavaleiro Zodíaco neste site, recomendo. Bom, aqui eu estou com a lista dos deuses que foram apresentados no capítulo 6 da Saga do Céu. E essa lista é bem diversa e, ao mesmo tempo, bastante coerente com aquilo que nós já imaginávamos que iria aparecer, né? Os deuses que a gente já imaginava que poderia surgir. E, assim, Kurumada ele não teve, talvez, muito tempo para pensar, apesar de que rumores dizem que ele tinha passado 10 anos para preparar a Saga do Céu, mas eu acho que não foi bem assim, não teve tanto isso. Kurumada não passou 10 anos para elaborar a Saga do Céu, muito pelo contrário, provavelmente ele deve ter elaborado ali, feito uma coisa muito mais recente, né, dos últimos 5 anos para cá, não dos últimos 10 anos, como muitas pessoas aí, muitos youtubers e outras pessoas do meio aí vêm dizendo. Ele não elaborou isso há 10 anos atrás, ele elaborou essa Saga do Céu há pouco tempo, então ele não teve tanto tempo para pensar nos deuses que ele iria colocar na Saga do Céu, né? Então, assim, ele acabou colocando esses que estão aí. Alguns eu acredito que foram bem colocados, outros eu já não acredito que foram tão bem colocados. E a gente vai falar um pouco, né, sobre cada um desses deuses. A gente vai abordar o que significa esse deus para a história e se tem alguma coerência, se esses deuses que estão aí, esses 12 deuses que foram mencionados, têm alguma coerência no contexto da Saga do Céu. Lembrando que a Saga do Céu foi apresentada no capítulo 6, né? A Saga do Céu foi apresentada no capítulo 6. Na verdade, os deuses foram apresentados no capítulo 6, no último capítulo. Lembrando que o mangá da Saga do Céu, ele está sendo dividido em 2 temporadas. Não sei se vai ter terceira, a quarta ou a quinta, não sei. Mas está sendo dividida, por enquanto, em 2 temporadas. E a temporada do capítulo 1 ao capítulo 6, você acompanha aqui no canal Anime Nerd, ok? Basta ir lá, na nossa playlist no canal, lá tá todos os episódios do 1 ao 6, beleza? Para você acompanhar. E lembrando que a Saga do Céu, ela terminou esse primeiro arco, né, de capítulo, e o que Kurumada tá passando pra gente é o seguinte, é que os deuses, provavelmente vai acontecer uma guerra civil no céu, uma guerra civil no Olimpo, deuses contra deuses. Provavelmente é isso que Kurumada vai tentar passar pra gente. E o resumo que eu faço aqui no capítulo 6 é que Saori foi finalmente pega por Ker, né? O espectro Ortrus, ele capturou Saori e levou para os Elísios, que até então Ker tinha restaurado uma parte do Elísios, recebeu a Saori lá, falou a ela que manipulava sempre por debaixo dos panos tudo aquilo que aconteceu com Saga e Canon lá na Saga das 12 Casas. Ela que manipulou todo aquele contexto, toda aquela história que envolveu a Batalha das 12 Casas, envolveu os Cavaleiros de Ouro, enganando muitos Cavaleiros de Ouro, inclusive o próprio Saga e o próprio Canon. E também foi ela que revelou que queria matar Athena desde que ela era um bebê. Para quem não sabe, a deusa Ker é uma deusa maligna e é irmã dos deuses Thanatos e Hypnos, servos de Hades. Então, ela passou um bom tempo adormecida. Kurumada não explicou tanto por que ela ficou tanto tempo adormecida. Não, ela não apareceu nem em Next Dimension e nem tampouco na Saga do Inferno, né? Então, ele não explicou tanto isso, mas ela passou um tempo adormecida e despertou alguns anos depois. E nessa que ela despertou, ela viu que os Elísios foram totalmente destruídos. Então, ela planejou mais uma vez tentar acabar com Saori antes de Athena despertar, já que
a deusa Atena, a alma da deusa Atena não despertou por completo. Então ela queria matar Saori antes que a alma de Atena despertasse por completo em Saori. Esse foi o plano dela inicial. No entanto, no momento em que vai tentar matar Saori, ela é impedida pelas satélites de Artemis, que até então está se mostrando uma deusa que vai ali ficar do lado de Saori, não é? Vai ficar do lado de Atena. É uma das deusas que vai ficar do lado de Atena. Como eu disse, Kurumada provavelmente vai puxar por esse caminho, vai entrar nesse caminho em que vai haver uma guerra civil dos deuses. E aí, nesse contexto, Artemis pediu para que Saori fosse protegida, para que Atena fosse protegida, para que não acontecesse nada com Atena, até a chegada da própria Atena no corpo de Saori. Então que a Saori, né, fosse protegida de qualquer forma da força inimiga de Ker. Então os satélites foram lá. No momento que Ker ia tentar matar Saori, os satélites foram lá e impediram ela. Só que Ker é uma deusa, né? Então os satélites foram totalmente derrotados ali naquele momento. E só sobrou uma, a Las Commune, que é a líder das satélites. Só que no momento em que Ker ia destruir, ia derrotar Las Commune, Saori a impede, desperta um pouco do seu cosmo divino, desperta um pouco do cosmo de Atena e impede que Las Commune seja destruída por Ker. E nesse exato momento, Ker percebe o cosmo de Atena. E aí, então, ela meio que percebe que Atena, que Saori, né, na verdade, está começando a desenvolver, está começando a receber mais do cosmo de Atena e que Atena está começando a aparecer mais, a controlar mais o corpo de Saori e aparecer mais no corpo de Saori e mostrando mais o cosmo de Atena ao ponto de que ela está surgindo, na verdade, está aparecendo e está despertando mais dentro do corpo de Saori. Nesse ponto, Ker acabou tendo que lidar com isso e nesse momento que ela percebe que o cosmo de Atena surge, ela acaba meio que percebendo que a deusa está presente. E aí nos revelado, né, os 12 deuses do Olimpo, não é isso? Os 12 deuses do Olimpo é revelado nesse exato momento, em que a gente conhece os 12 representantes ali do Olimpo, os 12 deuses do Olimpo finalmente revelados por Masami Kurumada. Então, basicamente, isso é um pequeno contexto, um pequeno resumo que eu estou trazendo aqui para vocês do 6º capítulo, no capítulo final, que antecede a chegada dos deuses, que provavelmente vai ser dos capítulos em diante, não é isso? Bom, e os deuses. Vamos falar agora um pouco sobre os deuses em que foram apresentados, em que Kurumada apresentou para nós o panteão divino, né? São os 12 deuses do Olimpo, que finalmente foram apresentados para nós e que tem alguns deles têm alguma coerência na história, no contexto, e outros nem tanto. Os deuses que foram apresentados para nós até então são Artemis, a deusa da lua, Apolo, o deus do sol, Afrodite, a deusa da beleza, também conhecida como Vênus, Dionísio, que é Baco, o deus da bebida, Zeus, o deus supremo, Juno, que é Hera, a deusa suprema, Hermes, o deus das mensagens e das estratégias, Vulcano, que é Hefesto, deus do fogo e da forja, Ares, deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, Atena, deusa da terra, e Hades, o deus do submundo. Esses são os 12 deuses que foram apresentados para nós. Kurumada apresentou para nós, né, nesse capítulo 6, e que a partir de agora nós já conhecemos quem são os 12 deuses do panteão divino. E o que implica nisso? Bem, nos 12 deuses, o panteão divino, ele é dividido por deuses maiores e deuses menores. Os deuses maiores são Zeus, Apolo, Juno, que é a deusa Hera, o próprio Hades, o próprio Poseidon. Os deuses menores ou médios são Artemis, Afrodite, Baco, Hermes, Vulcano, Ares e Atena. Esses são considerados deuses, teoricamente,
de acordo com a mitologia grega, os deuses considerados deuses menores. O que quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Existem deuses maiores, de uma categoria maior, e deuses de uma categoria um pouco mais abaixo. Os deuses, eles não têm o mesmo poder. Se você pegar um deus como Abel, por exemplo, ele não tem o mesmo poder que um deus como Hades. Hades é superior a ele, em termos de poder. Por exemplo, Thanatos e Hypnos são dois deuses gêmeos. Um controla o aspecto do sono e o outro controla o aspecto da morte, que fazem parte do mundo dos mortos, não é isso? Fazem parte do inferno. Porém, eles são inferiores a Hades em termos de poder. Então existe também essa hierarquia entre os deuses. Não é só entre cavaleiros, cavaleiros de bronze, cavaleiros de prata e cavaleiros de ouro. Na linhagem dos deuses também existe esse tipo de hierarquia. Existem deuses bem menores, né? Que não foi citado, que Gurumada não citou aqui, mas existem até deuses bem menores mesmo. Quase, assim, rivalizando até com o poder, quase rivalizando com um cavaleiro de ouro, por exemplo, né? Então, essa é a hierarquia dos deuses. Com relação aos deuses que Kurumada nos apresentou, há alguns que realmente eu achei ok, realmente faz bastante coerência eles existirem, que são a própria Artemis, o próprio Apolo, deuses que já foram mencionados, o próprio Zeus, que é o deus supremo, o Ares, que de alguma forma também já foi meio que mencionado lá na saga das 12 casas, Poseidon, que foi bastante mencionado, inclusive existe até a saga dele, a própria Atena e Hades, que é o deus do submundo. Esses deuses, eles têm coerência na história. Mas Afrodite, Dionísio, Baco, Hera, que é Juno, Vulcano, Hermes, esses deuses eles não têm tanta coerência. Ou seja, Kurumada vai ter que trabalhar bastante o porquê o porquê desses deuses aparecerem agora, nesse exato momento, e qual o interesse desses deuses em lutar contra Atena e seus cavaleiros, ou em proteger Atena e seus cavaleiros, porque a gente não sabe. Provavelmente, dentre esses 12 deuses, 2 ou 3 ou 4 vão ficar do lado de Atena, enquanto que o restante vai ficar do lado do Olimpo, de Zeus, né? E assim por diante. Pois bem, então é isso. Esses deuses, eles foram escolhidos de pouco tempo para cá. Kurumada não elaborou isso em 10 anos. Ele elaborou em pouco tempo e escolheu esses deuses em pouco tempo, né, para trazer para vocês. Na verdade, até desconfio que a Saga do Céu, ela foi feita meio que nas pressas, por conta do público que pedia muito, insistia muito, mandava muito e-mail para Kurumada. Então ele acabou que fazendo essa Saga do Céu meio que no improviso. Kurumada há muito tempo não queria mais trabalhar com essa franquia de Cavaleiros do Zodíaco, ele já estava meio que estafado, já tinha fechado ali o arco de Next Dimension, então não queria tanto mexer mais com a história de Cavaleiros do Zodíaco, tanto que ele estava procurando fazer outras obras, né? E ia deixar Cavaleiros do Zodíaco bem engavetado. Mas a pedido dos fãs, a pedido das pessoas que têm interesse, a pedido das produtoras, entre outras coisas, Kurumada resolveu fazer e resolveu criar, de uma hora para outra, a Saga do Céu. E colocando coisas sem muita coerência, sem muita explicação. Por exemplo, o surgimento de Ker, agora, depois de tanto tempo, o que Ker não apareceu antes. A explicação sobre os Elísios, a ligação de Elísios terreno com Elísios no inferno, a ligação do século passado com o presente, porque nesse mesmo capítulo, não sei se vocês perceberam, existe um Elísios terreno em que Shun é o único que pode adentrar esse Elísios e colher as flores, né? Já que ele é vendedor de flores, de colher essas flores desse Elísios para que possa ser vendida.